Superar o abandono e reconquistar o espaço perdido. Este é o objetivo de um palhaço de brinquedo, protagonista de O Destino de Pierrot, curta-metragem que mistura cenários reais e animação 3D, de forma lúdica e delicada. A animação é um gênero que se refere ao processo onde cada fotograma de um filme é produzido individualmente, por fotografia ou desenhada repetidamente, para dar a ideia de movimento. Aqui no Brasil, ocorre um dos maiores festivais internacionais de animação do mundo, o Anima Mundi, que há 20 anos promove as diferentes linguagens de animação. Olá! Está começando o Curto Unesp, o programa da TV Unesp que traz para você um pouco do universo da produção de cinema independente. E hoje a gente está aqui no estúdio com o pessoal do Destino de Pierrot para discutir como fazer animação no interior de São Paulo. Estamos aqui com o criador do projeto, Marcos Maia Júnior, e a produtora Liene Sadi. Tudo bom, gente? Tudo bem. Tudo bem. Sejam bem-vindos ao Curto Unesp. Obrigado. E eu gostaria de começar perguntando para o Marcos. Marcos, como que surgiu a ideia de criar o Destino de Pierrot? Bem, a ideia do Destino de Pierrot surgiu, entre amigos mesmo. O Luiz Augusto Ibino, o Luba, que trabalhando aqui mesmo, na TV, nós resolvemos criar uma ideia de uma história de um palhacinho que tivesse que retomar, a utilidade como um brinquedo. Mas foi uma ideia até que um pouco dilúvio, assim, não tinha tanto peso e tanta concretude. E com o passar dos anos, os amigos vieram sendo agregados e a ideia foi tomando corpo e virou o Destino de Pierrot. E por que um curta infantil? O curta infantil, o objetivo dele é esse pelo fato de que é na infância que nós conseguimos fazer certas transformações no meio educacional. Hoje o mundo tem muitas transformações, os aparatos tecnológicos são muito amplos e a ideia de se jogar para o público infantil a retomada de brinquedos antigos faz com que jogamos aí um quezinho de o porquê. Resgatar. E acho que só complementando, é importante também falar que é um curta infantil, mas que muitas pessoas do público adulto se identificam também. Que geralmente são as pessoas que tinham esses brinquedos quando crianças, a pipa, o peão, os brinquedos mais simples e tradicionais. Então Sim. É um curta para crianças que fala para todo mundo, na verdade. Uhum. E, Liene, uma característica muito marcante do curta é a estética dos cenários, que mistura cenário real com personagens virtuais. Como que foi produzir isso? Existe uma dificuldade específica por mesclar diferentes linguagens estéticas ou foi comum? Bom, essa foi uma ideia que surgiu nas primeiras reuniões que a gente teve entre o grupo, sugerida até pelo Marcos, de tentar uma integração entre os cenários que fossem reais, filmados, e que a modelagem dos personagens fosse feita depois no computador. E na mesma época abriu um edital da Prefeitura Municipal de Bauru, pela Secretaria de Cultura, com o qual a gente obteve os recursos para poder produzir esse cenário, que sem esse patrocínio da Lei de Estímulo de Incentivo à Cultura em Bauru, aí ficaria assim, muito difícil concretizar isso. Então, com esse aporte que a gente teve dessa lei, conseguimos então concretizar. Chamamos profissionais para desenvolver essa maquete, para desenhá-la, para construí-la. A direção de arte foi feita pelo Vinícius Tavares, que também é da equipe. Chamamos a Natália Nogueira, que é aluna da Unesp, de Artes Visuais, para desenvolver todos os elementos de cena, e ela fez a maioria deles em biscuit, outros com tecido. Então a gente foi somando mais pessoas nessa equipe para construir a maquete, e depois de filmada a maquete, no momento de pós-produção, que foi inserido os personagens. E falando na parte artística, a nossa equipe conversou com o diretor de arte, o Vinícius Tavares, para conhecer um pouco mais dos detalhes desse processo de produzir a arte do Destino de Pierrot. Vamos conferir? Uma das nossas principais referências foi o Toy Story, da Pixar, que conta a história de brinquedos e tudo mais. E foi baseado nessa estética que a gente foi atrás da nossa estética, assim, sabe? Posso dizer que foi a principal referência, velho. Olha, foi a distância entre nós quatro. Distância física, não distância
pessoal. Olha, chegou num ponto, principalmente no final, que o Marcão ficou um mês aqui na minha casa. Ele trouxe a máquina dele, ele ficou aqui no quarto, aqui o quarto livre que a gente tem aqui em casa. E a gente tocou, que foi melhor, né? Porque, tipo, como é um trabalho que exige uma conversa frequente, então ele fica um aqui e outro a 10 km de distância, não tava rolando, assim, sabe? Às vezes é um render que aí deu um probleminha e aí, se ele não estiver aqui perto, eu vou ter que mandar um e-mail para ele ou no MSN, ou no Gtalk, enfim, e tipo, ter que esperar até ele mandar, e isso tava atrasando, assim, demais, assim, sabe? Como que eu peguei a parte de pós-produção, né, de criação e pós-produção, então eu fui atrás de tutoriais, de saber como que dava um efeito, os efeitos que a gente queria dar para animação, porque a animação ela tem duas linguagens, né? Ela tem uma linguagem meio sepiada, né, que remete ao antigo, e a linguagem meio noturna, que é o presente, né, o atual. E aí a gente foi atrás, eu principalmente fui atrás de como ia procurar essa estética, como ia dar essa cara, porque na captação, tipo, é aquela iluminação fixa, né, e eu tive que, na pós, modificar tudo, né, para dar a ideia que a gente queria dar na animação. E pesquisando um pouco sobre a biografia de vocês, a gente nota que vocês são todos amigos. Sim. Qual que é a dificuldade de trabalhar com os amigos? Isso facilita o processo de produção ou dificulta pela intimidade que vocês têm uns com os outros? É muito gratificante, né? E acaba sendo um agente facilitador, né, para todo o processo. Porque a amizade, ela envolve, existe a compreensão, existe todo um momento onde você pode compartilhar também, né? É diferente de uma função empresarial, onde você está entre estranhos. Estar entre amigos é confortante. E eu acho que também existe um certo espaço para que a gente se organize também, né? Enquanto amigos, às vezes as cobranças por prazos, porque a gente também estava dentro de um edital com prazos estipulados para seguir cada etapa de produção do projeto. Então, dentro disso, a gente também fica um pouco mais à vontade para se organizar, para conversar um pouco desses prazos de cada um, para ir um conhecendo também melhor a forma do outro trabalhar. Eu acho que é muito, muito enriquecedor. E como que vocês se conheceram? Bem, né, como você disse, né, a ideia do projeto foi surgindo em 2009 e nós trabalhamos aqui na TV, né, por um período, e foi onde nós se conhecemos. E eu acho que, assim, com o fato de nós termos conhecido, termos os ideais, as ideias parecidas, fomos complementando e resultou no projeto. E acho que é bacana lembrar que a gente se conheceu também em setores diferentes, porque o Marcos, o Vinícius e o Luiz eram do setor do videografismo aqui da TV Unesp, e eu estava na produção. Então, no fim, a gente acabou também juntando uma mini equipe de dentro de um lugar para fazer um outro projeto que contemplasse todas essas áreas da produção de uma animação, que seria necessário, né? Juntar a criação com a produção do projeto. O Curta Unesp vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais O Destino de Pierrot, com o depoimento do roteirista André Tortelli Polis. Fique ligado que a gente volta já já. Voltamos com o Curta Unesp e hoje nós estamos com a equipe do curta de animação O Destino de Pierrot. Marcos, em relação ao conteúdo do curta, do palhaço de brinquedo que é trocado por um videogame, você pensou nas crianças contemporâneas que pensam muito mais na internet, em brincar com videogame, com PlayStation, Xbox, e deixam de lado essas brincadeiras mais lúdicas, como o peão, a bola e os próprios brinquedos. Como que foi isso? Sem dúvida, né? Como eu havia dito, né? A sociedade ela está com muitos recursos tecnológicos e certos brinquedos que têm a função pedagógica acabam sendo esquecidos, né? O palhaço, né? Que quem que já não está adulto hoje e não teve um palhacinho ou um bonequinho que brincou na infância? Né? Isso seria interessante e foi o objetivo
do projeto em si, fazer esse resgate e trazer um conteúdo informativo para as crianças. Você tem até hoje um palhaço de estimação? Tenho. Chama Pierrot também ou não? Não. Aí é a minha coleção de comandos em ação, né? Que eu tenho alguns ainda lá. E você, Eliane? Olha, acho que eu fiquei com algumas bonecas da infância, muito poucas, mas tem algumas ainda. Mas guardo mais as lembranças do que elas fisicamente. Eu também. Eu tenho coleção de brinquedos que eu não dou pra ninguém, né? E o roteirista de O Destino de Pierrot é André Turtelli Polis. Ele já roteirizou, produziu e dirigiu outras animações, como o curta Fica com Deus, que fala sobre o fato de que quando nos deparamos com nossas maiores dificuldades, repensamos os nossos pequenos desafios. Fica com Deus trata da delicadeza das palavras e de todo o afeto e amor que elas podem carregar, quando ditas de uma forma sincera. A nossa produção conversou com o André sobre este curta. O Fica com Deus, a ideia dele surgiu no meu ano de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso. Foi no começo de 2008, eu tive um problema de saúde e fiquei internado um tempo no hospital e tal. E nesse período eu tive esse tempo para pensar nessas coisas. Na verdade, essas ideias surgiram por conta disso. Que a ideia era passar essa coisa das palavras, né? Que as frases, como essas coisas podem tocar as pessoas de alguma forma, sabe? Uma simples frase como essa, sabe? Fica com Deus. Mesmo que ela seja dita sem qualquer tipo de cunho religioso, enfim, é uma frase carinhosa que as pessoas costumam dizer. E quando elas são ditas da forma mais sincera, digamos assim, elas têm um peso muito grande, um peso muito leve, né? Essa é a grande sacada da coisa toda. E a ideia nasceu disso, na verdade era um projeto um pouco maior, com outras frases e tal, e a gente acabou focando nessa, eu, né? Eu acabei focando mais nessa frase que eu achei que foi a que mais me tocou durante esse tempo todo que eu tive doente e tal. O processo de produção do Fica com Deus foi em 3 partes, né, digamos assim. O processo de criação da ideia, foi escrito um roteiro, foi feito um storyboard, e a partir disso eu decidi por fazer nessa técnica que é chamada de rotoscopia, né, que é desenhar quadro a quadro em cima de uma cena já filmada. Então a segunda parte da produção foi as filmagens dessas cenas, né? Eu filmei todas elas. E antes disso eu montei um cronograma, pensando em todo o processo até a data de entrega do TCC. Na verdade, eu montei um mês antes da entrega do TCC para não ter nenhum aperto, porque sempre tem e teve, e no fim deu certo, né? Mas eu acabei com, 2 semanas de folga antes da entrega do prazo. E eu montei um cronograma, preguei na parede, porque senão não andava, né? Eu até tentei começar antes, tipo, vou fazendo e tal, vamos dando um jeito, mas não andava. Aí eu estabeleci prazos para mim mesmo e segui eles. Aí teve a parte da filmagem e depois disso a parte do desenho quadro a quadro. Consistia em pegar essas filmagens para frame a frame e redesenhar um por um. Marcos, como que foi essa parceria com o André Turtelli? Você teve a ideia, ele roteirizou, você interferiu muito no processo de escrita ou você deixou as coisas fluírem? Bem, né, o André, amiguíssimo de coração, né, o processo foi, quando eu elaborei a ideia do curta, né, foi se passando o tempo e precisava-se ter um pouco mais de profundidade na história, né? De ganho, assim. E aí, a confiança, porque André é uma pessoa extremamente competente no que faz, profissional, deixei à mão dele, né, todo o processo de roteirização. E acho que com a ideia de se trabalhar um pouco a narrativa também, né? A história existia, mas não o como contá-la, né? Então, por isso que o André acabou usando no roteiro vários momentos de flashbacks, de lembranças do palhaço e depois ele no tempo real, no tempo presente, né?
Então, acho que isso foi o maior ganho, né? De trabalhar um pouco com o tempo. Porque não havia isso na ideia inicial, né? Era apenas uma história contínua, onde não tinha flashbacks, momentos para reflexão e tudo mais. Isso é bem interessante, o lance dos flashbacks, que é uma história não linear, né? E eu gostaria de saber um pouco sobre como tem sido a repercussão do curta, nos lugares que vocês já exibiram, como tem sido o olhar das crianças para o curta. Bom, eu acho que o bacana é que, sendo também um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura de Bauru, a gente teve um retorno muito bacana da própria cidade para circular em vários espaços da cidade. Então, levamos já em cerca de 5, 6 lugares, exibimos no Teatro Municipal daqui de Bauru, no Museu Ferroviário, numa biblioteca ramal de Bauru. Ainda estamos organizando uma exibição em Lençóis Paulista, né? Está ainda em trâmite de conversas e tudo mais, mas também já é uma possível apresentação. E qual foi o momento que mais chamou atenção, assim? Que vocês olharam a plateia e teve a reação que vocês esperavam ou não? Acho que no Museu Ferroviário, com certeza, né? Eles têm um programa lá que cada terceiro domingo do mês eles reativam a Maria Fumaça. Então é um momento da semana em Bauru que muitas crianças estão presentes, muitas famílias, e eles montaram uma sala para a gente dentro da Estação Paulista, na qual a gente colocou o cenário foi doado para eles, inclusive, está com o museu agora, o Museu da Imagem e do Som de Bauru. E então a gente fez a projeção a manhã inteira lá, com a maquete no lugar. Então era bacana que as crianças chegavam, olhavam a maquete, ficavam maravilhadas, umas queriam entrar dentro. E elas já tinham essa referência associando com o curta que estava passando na hora. E outro momento muito importante e assim marcante também foi que não foram só as crianças que se entreteram com o filme, mas os pais, né? Os pais adoraram, às vezes até sentavam, assistiam várias e várias vezes, né? Porque ele é bem curtinho, né? Tem 3 minutos de duração, então ele ficou passando no looping a manhã inteira lá no museu. Bem bacana. Teve uma moça que acho que é legal citar, que isso me marcou muito também, que ela parou, assistiu. Ai, tô com saudade dos meus bonecos, mas uma moça grande já, uns 30, 40 anos, então isso vai marcando, né? Acho que bastante. Vale a pena. Isso é emocionante. E uma coisa legal, então, para quem tiver curiosidade, a maquete está no Museu de Imagem e Som de Bauru. Exatamente. Que bacana, gente. E o Curto Nesp vai para mais um intervalo e volta já. Continue conosco que no próximo bloco tem mais O Destino de Pierrot e também o curta Fica com Deus, de André Tortelli. Voltamos agora com O Destino de Pierrot, aqui no Curto Nesp. Marcos e Liene, quem assiste o filme se surpreende com a trilha, que é um pouco assim sombria para um curto infantil. Como que surgiu essa trilha? Quem que fez a trilha para vocês? Bom, a gente contou com a ajuda ajuda não, quem criou a trilha pra gente foi o DJ Anderson, de Bauru. Ele trabalha com o Marcos e o Vinícius atualmente e trabalha com trilhas sonoras mesmo, com criação em MIDI, criação de sons digitais. Sim. E passando o roteiro para ele, a ideia era que ele criasse uma trilha contínua, do começo ao fim, sem cortes, então que a própria música desse o tom dos momentos felizes e dos momentos tensos, digamos, que o palhaço está longe do menino. Então, eu acho que a gente vê que não é um problema, assim, para as crianças não se assustam, tem esses altos e baixos, assim, na trilha, ela começa feliz, mas tem realmente os momentos mais de tensão no filme, então a ideia é que ela vá sempre não crescendo e diminuindo para dar esse tom também do... E até mesmo porque não há diálogo, né, na produção, então a trilha, ela realmente é o condutor da atenção da criança, né, no Destino de Pierrot, onde é essa tensão mesmo que faz prender a criança a entender o que a gente quer passar. A animação de vocês é uma animação independente, né, que foi financiada por um edital da Secretaria da Cultura de Bauru, é isso? Isso. Como que funciona esse tipo de fomento? Como que vocês adentraram esse edital? Como que conheceram isso? Bom, a Lei de Estímulo ela existe há alguns anos em Bauru, já teve algumas edições. Ela abre anualmente, sempre na época do fim do ano, de outubro. Eu acho que esse ano abriu também no primeiro semestre.
mas geralmente é uma vez por ano que abre. O edital fica disponível no site da Prefeitura de Bauru e é um edital aberto a estímulo de projetos culturais de diversas linguagens, não só o audiovisual, como também artes cênicas, artes plásticas, dança, música. Então, tem uma série de linguagens artísticas que são contempladas. Um dos lugares, inclusive, que eu não comentei, pelo qual o Pierrot circulou, foi o Jardim Cultural, que é um outro projeto da Secretaria, também apoiado pela Lei de Estímulo. Então, digamos que foram 2 projetos juntos, casados, né? O Pierrot sendo exibido no Jardim Cultural, que foi no Jardim Botânico, a edição que a gente participou. E que dica você daria para quem quer participar de projetos como esse? Ir na Secretaria da Cultura, tem um site, como que funciona? Eu acho que o ideal é sempre procurar conhecer um pouco, não só as leis municipais. Em Bauru a gente tem a Lei de Estímulo, que é um recurso muito importante para os produtores independentes, mas também conhecer um pouco das leis estaduais, do PROAC, a lei federal, que é a Lei Rouanet. Então procurar estudar um pouco isso, pesquisar, se profissionalizar. A gente sabe que tem muitos artistas muito competentes na cidade, que fazem trabalhos maravilhosos e que precisam um pouco disso também, desse olhar da produção, para enxergar como elaborar seus projetos, como escrevê-los, como justificá-los e captar os recursos. A Secretaria também é muito receptiva, pelo menos com a gente, sempre foi. Nossa. Então, eu acho que indo lá também as pessoas podem tirar essas dúvidas do edital municipal. Mas é bacana a pessoa conhecer também as outras possibilidades de fomento que existem. Com certeza, é uma ótima oportunidade para as pessoas que estão começando agora, que às vezes não têm oportunidade de mostrar o trabalho, né? E o edital ele vem financiar esse tipo de produção. E não dá para falar em animação no Brasil sem pensar em um dos maiores desenhistas desse país. A produção aqui da TV Unesp conversou com o Maurício de Souza, que conta para nós um pouco mais sobre como ele produz as suas animações. Alguns personagens se prestam melhor no 3D do que os outros. E nós fomos buscar nos personagens do Penadinho, todos eles assim redondinhos, com relevo evidente, essa primeira experiência em 3D. E deu certo. Então, o Cranicola, a Caveirinha, o Zé Vampiro, Dona Morte, o Penadinho, a Alminha, todos eles em 3D ficam uma gracinha. Eles não ficam muito diferentes do que a gente vê quando eles estão em 2D. Enquanto isso, alguns outros personagens não caem muito no 3D. Mesmo a Turma da Mônica. Se a gente fizer a Turma da Mônica redondinha, carinha desse, uma bola de bilhar, deixa ele ser a Turma da Mônica. A gente cansou de ver durante 50 anos. Então, alguns personagens se prestam, outros não. Qual que se presta também no nosso caso aí? Talvez animais ficam bem em 3D, crianças não ficam bem em 3D, tanto que o cinema 3D americano, super avançado, agora é que está aprendendo a tratar de crianças em 3D, depois de 20 anos de experimentação. Depois que eles experimentarem, chegarem a uma conclusão, talvez eles façam alguma coisa também nesse sentido. E mesmo a Disney está voltando a fazer alguns filmes em 2D. E os Simpsons se recusam, os autores se recusam a fazer 3D. Querem 2D porque foi assim sempre e continua acontecendo do mesmo jeito, com a mesma fama, o mesmo sucesso na televisão. Então, existe lugar para os dois movimentos, as duas técnicas. O que interessa realmente é a boa história. Uma boa história pode ser contada com risco de lápis de cor. E você vai gostar. Veja o artista, veja o filme que ganhou o Oscar aí, que é mudo, é sem cor, é uma coisa totalmente diferente de tudo que era de tecnologia, e levou aí um Oscar. Marcos, Liene, para produzir uma animação, vocês precisam de muitas pessoas, de poucas pessoas. Como que foi montada a equipe de vocês? E pensando em que tipo de estrutura? Olha, acho que a animação sempre requer o maior número de pessoas possível. No nosso caso, foi uma técnica mista, né, de filmar o cenário. Se fosse uma animação inteira, depende muito, né? Tem equipes de todos os tamanhos na animação independente. Sim, no nosso caso, no total, deram umas 10, 11 pessoas, né? É, isso mesmo. O Marcos e o Vinícius que focaram na pós-produção. Eu trabalhei na produção. O Luiz Augusto, que também conheceu a gente aqui na TV Unesp, trabalhou com a direção técnica, de organizar também todas as filmagens da maquete.
as pessoas que fizeram a maquete, os elementos de cena e o André, que é o roteirista. O parceiro que fez a iluminação da maquete na gravação. E Vitor Garcia, que é o responsável por captação das imagens. Olha que bacana. Foi nosso câmera. Então, na verdade, não é nem um caráter de equipe de animação, um caráter misto de equipe, né? Tem a produção física da maquete e a pós-produção da animação, que aí contou com 2 pessoas. Vocês filmaram ou foi stop motion? A gente filmou. Foi filmado mesmo. Foi filmado. Eu gostaria que vocês me contassem um pouco sobre o que vocês aprenderam produzindo esse curta juntos, o que vocês vão levar tanto para a vida como para as próximas produções. O aprendizado foi amplo, né, de várias formas, né, desde aprender a lidar com prazos, até mesmo na questão realmente de decidir metas, e a questão de conviver, né, conviver foi muito importante, né, entender como cada um se comportou profissionalmente dentro do projeto. E acho que é legal a gente ver o crescimento como equipe e como indivíduo, né? O Marcos e o Vinícius tiveram um grande trabalho para integrar a maquete filmada com a animação, com os personagens, para trabalhar a mesma luz. Então, eram desafios novos que eles também estavam aprendendo. No meu caso, foi o primeiro projeto que foi aprovado por uma lei de estímulo, que também requer uma prestação de contas muito minuciosa. Então, de controlar todos os gastos que foram feitos, organizar notas, fazer as declarações mensais, os relatórios para a prefeitura. A gente está justificando o uso do dinheiro público, né, de impostos. Sim. Vocês foram aprendendo com a mão na massa, então. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. E que mensagem vocês gostariam de passar agora para o público que vai assistir logo na sequência o curta de vocês? Acho que... Olha, existe uma frase, sim, né? É justamente porque o que mais marcou no projeto todo é o trabalho em equipe, né? E dizer que sozinho não fazemos nada, né? Mas que juntos somos inquebrantáveis. Exatamente. E acho que para quem for ver o curta agora, também tentar resgatar um pouco na lembrança e no coração quem foram esses brinquedos que marcaram você, como que a gente passa isso para as futuras gerações também, como trazer para as crianças no dia a dia um pouco desse contato com os brinquedos mais lúdicos, mais tradicionais. Vamos deixar claro que a gente não tem nada contra os brinquedos tecnológicos, todo mundo adora videogame aqui, mas a gente acha importante sempre deixar claro que há espaço de convivência entre os tipos de brincadeiras. Então é isso. Muito obrigada, gente. Muito sucesso para o curta de vocês. Obrigado. E agora vocês ficam com o curta O Destino de Pierrot. E na sequência também vamos apresentar o curta de animação Fica com Deus, de André Tortelli Polis. Até o próximo Curto Nesp. Tchau, tchau.